esse é o nosso podcast Parentalidades. Hoje nós estamos recebendo uma convidada muito especial. Ela é nutricionista, uma das melhores aqui do DF. E hoje a gente vai falar sobre como que a alimentação pode impactar o comportamento da criança e do adolescente. O tema do nosso podcast de hoje é Alimente o cérebro do seu filho. E eu já quero começar apresentando aqui. Pode se apresentar pra gente. Olá, pessoal. Meu nome é Samantha Salgado, sou nutricionista formada pela Universidade de Brasília e sou pós-graduanda em nutrição clínica. Nossa, que coisa maravilhosa. Você atende muita criança também, né? Atendo criança. Criança, adolescentes, adultos. Maravilhoso. Mas eu sempre tive uma paixão com criança. Inclusive, o meu TCC, meu trabalho de conclusão de curso, foi com crianças escolares. Nossa, que incrível. Sobre a questão do cérebro e da alimentação. Às vezes, muitas pessoas, elas não entendem tanto, né? Acham que a alimentação tem a ver só com o corpo. Sim. Tem a ver só com alimentou mal, deu uma dor de barriga. Com estética. Por estética, né? Sim. Não entendem tanto, assim, como que pode afetar o comportamento, o cérebro, o foco, a memória, como que pode isso, O rendimento. Né? O rendimento. Sim. E o pior, Samantha, é que é uma coisa que eu me preocupo. Pode afetar de forma definitiva, Futuramente. né? É porque, assim, é na infância que a gente cria a base. Isso. É na introdução alimentar. Então, quando você tem uma introdução alimentar boa, efetiva, consequentemente você terá uma alimentação melhor. Mas também pode acontecer de você ter uma ótima introdução alimentar, seus pais fazerem uma ótima introdução alimentar com você, e futuramente você, por si só, escolher comer ruim. Sim. Mas com uma introdução alimentar eficaz, feita da maneira certa, a chance de futuramente você ter uma alimentação melhor, mais equilibrada, é quase 100%. Com certeza. Então, né? começa da base mesmo, lá dos 6 meses, que é quando a gente começa a introduzir a alimentação na criança. Isso. Né? Qual a relação entre a alimentação e o desenvolvimento infantil? Então, quando você tem uma alimentação rica em açúcar, sódio, estudos mostram que você pode ter menos energia. Não, é ao contrário. Porque você é assim, o que acontece? Quando você come uma alimentação muito rica em açúcar, você vai ter um pico de energia, só que você vai ter uma queda muito abrupta. E aí vai ter irritabilidade, mudança de humor, cansaço, fadiga e falta de concentração. Então a gente tem que procurar alimentos que ajudam o cérebro. Ômega 3, que estão nos peixes, vitamina B6, vitamina B12, entendeu? Porque enriquece o nosso cérebro. A B12 está ligada diretamente com a memória, Sim. né? Ou seja, a capacidade de aprendizagem. Inclusive, quando meus pacientes falam que estão com a memória ruim, eu falo assim, vamos fazer um exame de sangue, vou pedir aqui uma B12 para ver sua B12. E na maioria dos casos, a B12 está baixa. Exatamente. Então, o seu cérebro é o que você come. O que você come. É um ditado muito certo. Você é o que você come. Seu cérebro também. Isso. Tanto a questão estética, física, como também a questão comportamental, Cognitiva. Inclusive, falando, né, de ansiedade, depressão, e direcionando para o nosso público aqui, que é o de crianças e adolescentes, e está relacionada com a alimentação. Sim. Né? A baixa de alguns, queria que você falasse mais sobre isso, a baixa de algumas vitaminas. Eu vou só dar um exemplo aqui. A minha mãe, ela contou eu nunca esqueci isso. Ela falou uma vez assim, que a minha avó, ou seja, a mãe dela, estava com, ela chama de nervoso. Uhum. Ou seja, provavelmente com crise de ansiedade, alguma coisa assim, né? E aí ela disse que ela começou a comer caldo de osso, mocotó, essas coisas, né? Que é rica em nutrientes, vários nutrientes. E depois que ela comeu isso, que ela se alimentou bastante ela melhorou desse problema emocional que ela estava tendo. Então, provavelmente, esse problema emocional era gerado por essa baixa desses nutrientes. O cérebro nosso
A sede, né? É a sede. É a sede de tudo do nosso corpo. Então, assim, você tem que procurar uma alimentação equilibrada, rica em vitaminas e minerais. Para nutrir Para nutrir todo o cérebro e o corpo. todo o sistema, E evitar problemas como as comorbidades aí, como obesidade, pressão alta, depressão, ansiedade. Então, isso pode ajudar. A alimentação saudável pode ajudar na ansiedade e na depressão. É verdade. Uma alimentação rica em folhagens verdes escuros, em vegetais, em frutas. As pessoas criam, né, um mito de que fruta é rica em açúcar. Tem isso, causa tem obesidade. Mas não, a fruta é saudável. Sim. Mas também você Até não vai porque comer. A gente precisa de um pouquinho de açúcar Sim, também, você né? não vai comer também toda a fruta do mundo em uma única refeição. Uhum. A gente tem que entender que a vida é um equilíbrio. E na alimentação não seria diferente. É isso mesmo. Então você tem que equilibrar. Você também não vai tirar o açúcar da sua vida, do seu doce, do seu chocolate depois do almoço também não. Não, até porque você vai criar aí um problema com Já vai ser outro. Então, assim, tudo com equilíbrio, nota 10. Você tem que levar a vida com equilíbrio, tanto na sua alimentação como na sua vida. Tudo. É verdade. Pessoal, É verdade. É verdade. nada demais faz bom. Nem Faz demais, bem, nem faz de bem, na menos. verdade, né? Desculpa. Então, assim, tudo com equilíbrio. Mas uma alimentação equilibrada, você só tem vantagens fazendo uma alimentação equilibrada. É difícil você ter uma alimentação equilibrada. Porque demanda tempo Sim, e compromisso com você mesmo. é isso. Eu tenho vivido isso mesmo assim na vida, porque de um tempo, há um tempo atrás eu adoeci, né, tive um problema de saúde, e esse problema de saúde ele estava ligado basicamente 100% a estilo de vida, né? E o médico só falou que evite o estresse, faça atividade física e se alimente bem. E na época eu comia muito ultraprocessado, porque já vem pronto. Porque é mais fácil, porque era mais rápido. cômodo para você ligar em uma hamburgueria, em uma pizzaria, e falar assim, eu quero um hambúrguer. Manda para mim do que você ir na cozinha e preparar seu alimento. Sim. Porque para fazer seu alimento demanda tempo. Aí eu comecei, Samantha, a perceber que para eu me alimentar bem, eu tinha que dedicar algumas horas do meu dia para estar preparando os alimentos. Eu tinha que estar lá preparando a carne, deixando tudo preparado, porque, como você falou, demora mais do que eu comprar um pronto no supermercado. Só que você tem que perceber que você está plantando. Você cuidar de você hoje, você está plantando para o seu futuro. Com certeza. Você comendo ultraprocessado do 3 vezes na semana, 4 vezes na semana, pode causar nada agora. Mas daqui uns 2 anos, 3 anos, você pode fazer um exame de sangue, procurar um cardiologista, que vai ter algumas alterações. Com certeza. Então, assim, a gente tem que entender que a alimentação saudável, ela pode ser prazerosa. E você tem que ir na mente que não é hoje, não é rápido. Você não vê resultado rápido tendo uma alimentação saudável. Demanda tempo. Mas é você pensar, eu estou plantando para ter uma vida saudável futuramente. Para eu não falecer de uma hora para outra, não ter uma doença de uma hora para outra. Porque a obesidade e a hipertensão tá aí. Então, já acontece mesmo você tendo uma vida saudável, né? Com pessoas que têm predisposição genética. Isso. Então, se você não puder ajudar você a deixar isso mais longe, fica mais difícil. Se eu não fizer por mim, ninguém vai fazer. Ninguém vai fazer. Infelizmente. Eu gosto de falar bem assim, Ruth, faça isso, você vai conseguir. Mas se você não quer, se eu quiser fazer, eu não consigo. Sim. Porque eu tô aqui pra te ajudar, te auxiliar. Uhum. Mas depende de você, das suas escolhas. Isso. São escolhas. Você quer viver muito ou você quer viver pouco? A pessoa tem que assumir a responsabilidade, a autorresponsabilidade. A relação entre a alimentação e as condições psicofisiológicas, né, ou seja, ligar mente e corpo, elas têm impacto em todas as etapas da vida. Porém, é na infância que ela é fundamental. Então, é na infância que a gente cria a base. É na introdução alimentar. Isso. É nos primeiros ali, nos 6 meses de vida, você cria a base para o resto da sua vida. Porque com criança você consegue escolher. Os pais conseguem. É isso que você tem que comer. E isso pode gerar toda a escolha do futuro. Igual eu falei, uma introdução alimentar.
personalidade perfeita traz frutos pro resto da sua vida. As Verdade. escolhas futuras que você terá na sua vida. Isso. Principalmente porque a criança, ela tá em desenvolvimento, né? Aí a gente sempre fala assim, a fase do Sim, crescimento. então tudo que você for dar pra ela, ela vai gostar. Talvez não, mas ele é a insistência. Sim. Estudos mostram que precisa pelo menos umas 5 vezes você oferecer o alimento para criança. Você não pode desistir na primeira, porque tem pais que falam assim, É muito interessante isso. oferecer o brócolis, vamos dar um Aham. exemplo. E a criança não gostou. E deixa pra lá. Uhum. Mas você tem que oferecer de novo, de novo, de novo. Formas diferentes. É muito interessante isso. A questão que talvez na primeira vez ela não. Gente, tem Ela coisa vai- que a gente não gosta. Tem coisa que a gente vai comer e a gente não gosta. Mas a gente, eu vou dar um exemplo que não tem, né? Sushi. A primeira vez que você come, Acredita que eu lembrei na mesma hora. A primeira vez que eu gostei, que eu comi, eu não gostei. eu também não, eu odiei. Só que agora Agora eu tô viciada. eu tô viciada. E eu tenho edição. Então, assim, você precisa de pelo menos 5 vezes ali oferecer pra criança. E é você, o pai, que tem essa responsabilidade. Porque a criança sozinha não vai querer, até porque é tudo novo pra ela. Sim. Então, é o pai, os pais, Sim. né? Que tem a responsabilidade de oferecer à criança. É cansativo. Introdução alimentar não é fácil. Mas você tem que ter em mente que é a base. Sim. Você tem que construir uma base no futuro do seu filho. Lembrando, Samanta, que nós estamos falando de crianças típicas, Sim. né? A gente não está falando de criança que tem Não, autismo, porque aí já é outra. Aí já é outra especialidade. Isso. E aí a gente tem que estudar o caso da Isso. criança. A gente sabe que as E crianças, ver elas vão ter, né? Algumas seletividade. Isso. Só que aí é tudo estudado. É um caso isolado. Isso, exatamente. Aqui Estamos falando a gente- de crianças Típicas. típicas. É isso. Só os pais que têm essa responsabilidade de criar uma base sólida. E a base sólida é criada na introdução alimentar ali nos 6 meses, que é quando o recomendado começar a introdução alimentar, né? Nos 6 meses de vida. Isso. Deixa eu te perguntar, a gente já falou aqui um pouco sobre o açúcar, Né? E existe, inclusive, eu gosto muito, não sou nutricionista, mas eu gosto muito de estudar. Inclusive, quando a gente estava no curso, né, de educação parental, Sim. a gente viu várias disciplinas só sobre a questão da nutrição. E eu tenho, assim, uma coisa com o açúcar. Alguns médicos, ele tem um médico americano que ele criou um livro, né, ele escreveu um livro, e ele fala que o açúcar é a droga do século. Esse assunto é muito polêmico. É. Muito polêmico por quê? Estudos mostraram que o açúcar ativou hormonas que a cocaína também ativar. E... Aí o que eles fizeram? Associaram que o açúcar vicia. Aham. Mas a gente não pode dizer que o açúcar vicia. Porque não tem embasamento fisiológico para dizer que o açúcar vicia. Igual a cocaína. A gente não pode dizer assim. No mesmo grau, no né? mesmo grau. Entendeu? Porque assim, claro, você sente prazer quando você come açúcar. Sim. É a mesma coisa que, eu não sei, né? Quem usa cocaína deve sentir. Mas assim, é porque estudos mostraram Sim, que o açúcar ativa lá o sistema dopaminérgico. no mesmo lugar que a cocaína e a heroína ativaram. Aí criaram isso, mas tem nutricionista que defende essa causa, mas o certo é dizer que não. É um mito. Porque senão a pessoa já vai dizer, eu sou viciada e um vício a gente vai muito além do alto de não se controlar. Sim. Então, assim, Com certeza. A gente, por exemplo, só colocando aqui uma coisa dentro do conteúdo, né? A gente sabe que todo vício, ele tem um trauma, né? Então a gente não pode só falar exatamente, né? Porque o que está por trás do vício tem um trauma. Falo isso como educadora parental, como terapeuta, né? A gente sabe que tem a questão lá do trauma. Mas o açúcar, ele deixa as crianças hiperativas? É igual eu falei no começo, o açúcar ele dá uma energia. Por que ele disse de hiperatividade? É porque você pode perceber que o açúcar, quando é criança, está mais em comemorações. Festas de aniversário, em Natal. E as crianças por si só já é imperativa. Aí junta, né? Junta tudo. E aí fala que a criança é imperativa, mas não tem embasamento científico para afirmar 100% que o açúcar deixa a criança imperativa. O fato é que realmente deixa mais agitada. Igual eu falei pra você no começo. Dá um pico de energia, só que a queda é muito abrupta. E pelo contrário,
ter criatividade. Deixa a criança letárgica e cansada. Nossa. É porque a gente vê, nossa, a gente fala, né? Minha criança não pode dar açúcar para criança à noite. Aham. Eu sou Não dessa. pode dar. Mas assim, Eu sou anti-açúcar de noite. gente, não é porque eu tô dizendo aqui que é mito que você vai dar açúcar para criança 10 horas da noite. É só não fazer o terrorismo, né? Não é nem hora de que estar acordado. É verdade. Então vamos começar por aí. Então, assim, Evitar os extremos, os terrorismos, né? os terrorismos. Então, assim, dá energia. Mas ao mesmo tempo que dá uma energia muito rápida, porque o açúcar dá uma energia muito rápida. É isso. Ele dá uma queda muito abrupta. Sim. E aí causa um efeito rebote. Que dá Sim, o exatamente. cansaço, a irritabilidade, falta de concentração e fadiga. Agora a gente vai falar do corpo-mente como um todo. Um dos maiores médicos que fala sobre isso, que eu sou muito fã, é o Gabor Maté. Né? Ele sempre questiona e critica muitos médicos que tratam o corpo sem tratar a mente. E sobre isso, a gente está falando de alimentação, né? Sobre a questão da uma vida de alimentação desregrada, alimentos industrializados, que vai estar provocando inflamação no nosso corpo. Que hoje em dia a gente vê muito dessa questão da inflamação do corpo crônica, que acaba provocando doenças crônicas, como diabetes, como fibromialgia, essas doenças inflamatórias, né? E também que está tendo muito hoje em dia, que é a desbiose da inflamação intestinal. Né? Então, assim, a gente vê que é fruto dessas escolhas, dia após dia. Não é uma primeira vez que a pessoa vai comer, a criança, isso. A criança vai comer que já vai dar aquela inflamação intestinal. Lembrando que a desbiose da inflamação intestinal, ela é uma doença crônica, digamos assim. Não é uma diarreia que dá uma infecção, né? A gente está falando mesmo de uma inflamação lá das células, né? Acaba tendo muitas outras disfunções relacionadas a isso, porque o intestino ele é o nosso segundo cérebro, né? E como que como que você vê nas crianças que você atende, como que você vê essa questão? A gente vai fazer um histórico alimentar. Uhum. E a gente vê que nesse histórico está presente alimentos ultraprocessados, ricos em gordura. Isso. Gorduras, frituras, ultraprocessados, cheio dos veneninhos, né? Dos corantes, dos aditivos, ressalvador de sabor. Então, assim, uma alimentação rica nisso, os ultraprocessados em geral, vai causar uma inflamação no seu intestino ali, isso, que é o nosso segundo cérebro, como muitos dizem. Então, a gente tem que começar a prestar atenção no que a gente come. Porque afeta tudo. Afeta tudo. E aí uma desbiose afeta todo o seu corpo. Isso. Sua disponibilidade, sua saúde. Até a absorção dos nutrientes. Vai acarretando em vários outros problemas ali. Isso. É uma coisa que leva a várias outras. É um raminho que vai, sabe? Uhum. Então, assim, uma alimentação rica em ultraprocessados não pode, igual você falou, não vai ser de um dia para o outro. Não é porque você comeu hoje que você vai adquirir aí uma desbiose. Isso. Mas é uma alimentação contínua. 4 vezes no mês, 4 vezes na semana, 3 vezes na semana eu vou comer um hambúrguer, vou comer uma pizza, vou comer batata frita, beber refrigerante, linguiça, salsicha, presunto, que são os embutidos, né? Mortadela. Ter isso como hábito, ter essa alimentação como hábito. Isso pode causar futuramente, sim, uma desbiose, uma inflamação no seu intestino ali. E aí causar vários outros problemas, até possivelmente um câncer. Isso. Todos associados, né? A questão do intestino. Até mesmo a questão comportamental que nós estamos falando aqui. Quando a criança ela está com o intestino inflamado, ela está com uma desbiose, lembrando que não quer dizer que ela está com diarreia. Sim. Nem sempre quer dizer que é uma inflamação, né? Então vai muito além da diarreia. Exatamente. E quando ela está assim, acaba afetando o comportamento. Porque o nosso cérebro, ele possui muitos neurônios. Sim.
Né? Eu sempre trago para essa parte, porque a gente Sua área. como neurocientista, né? E o cérebro está ligado diretamente, aliás, o intestino está ligado diretamente com o cérebro pelo nervo vago, Sim. que é o nosso maior nervo do nosso corpo. E às vezes a criança está com até problemas, eu vou citar aqui o mais comum, né? Até problema de ansiedade. Tá com comportamentos ansiosos. E às vezes é uma inflamação no intestino. Ela tá ansiosa, deprimida, falta apática, Baixa energia. falta de concentração, Isso. falta de memória. Então afeta todo o seu comportamento. Exatamente. Aí você vai investigar a causa Isso. mais fundo. Uhum. Aí você descobre por quê. Porque você nunca vai imaginar que comer hambúrguer Uhum. vai causar isso. Isso. Vai afetar tantas áreas da sua vida. Isso. O que é que tem a ver? A mente, né? Tem gente que não sabe, infelizmente. Que é óbvio pra mim, não Isso. pode ser óbvio pro meu amigo. Tem que ser dito às vezes. Às vezes, óbvio, tem que ser dito. Exatamente. Então, É por isso que as pessoas têm que compartilhar o máximo possível. assim, de informação. Quanto mais gente informada, melhor para a sociedade. Então, assim, a gente tem que até mesmo buscar uma alimentação equilibrada desde a infância. E na infância, é os pais que têm essa responsabilidade. Porque uma criança sozinha não vai dar conta. Sim. Outra pergunta. As crianças, elas têm, como que eu falo, mais desejo por alimentos hiperestimulantes, como, por exemplo, o açúcar e os ultraprocessados? Tipo, a criança não gosta de comer fruta, não, a criança prefere. A gente já liga, né? Os doces e tudo já liga para a criança. Aí diz até assim, tem um paladar infantil. Quem gosta desse tipo de coisa? É porque é mais saboroso. Não vou mentir. Um pirulito é muito mais gostoso do que uma cenoura. Isso é fato. Então a criança vai ter preferência. Mas a gente tem que parar para pensar. Como que essa criança teve acesso a esse doce? Isso. Aí acontece o quê? Quem ofereceu? Ela não foi sozinha. Ela não tem. Quando é criança de 2 anos, ela não sabe o que é bom e o que é ruim. Sim. Então, tipo assim, ela não tem preferência ainda. Isso. Só que se o pai oferecer, vai gostar. As Porque pessoas de volta também, né? Os avós. os avós, os tios, a família, a rede de apoio em geral. Isso. Então, assim, sempre tem, né? A mãe tentando fazer alimentação Tem essa saudável. questão aí. E fala assim, ô, coitadinho, ele quer o chocolate. É isso. Ou ele tá passando vontade. A criança nunca nem sabe, experimentou, não sabe o sabor. Então não tem como saber se ela gosta. Se ela tá com vontade. Não, isso não tem embasamento nenhum. É verdade. Então, assim, a criança vai ter preferência se você oferecer. É tanto que se você passar, porque é recomendado não dar doce antes dos 2 anos. Isso. Se você Eu seguir vi a essa Academia Americana de Isso. Pediatria, né? Se você seguir essa regra, você pode perceber que a maioria das crianças que seguiram essa regra não gosta muito de doce. Não é muito fã de doce. Eu lembro que a minha pediatra, ela falava assim, quando ela levava a Radassa, era pequenininha, ela falava assim, olha, refrigerante só depois dos 5 anos. É melhor não oferecer. Eu já ia dizer, eu já penso diferente, refrigerante. É melhor não oferecer. Porque não é alimento. Porque além do açúcar são calorias vazias. Tem vários outros, tem o açúcar, tem vários, né, outros componentes que são que ela faz. Então, assim, se você não oferecer para a criança, ela não vai conhecer. Isso. Bom, E o e pior, se ela não conhecer, ela não vai ter preferência. e o pior, Samantha, é que é o seguinte, que muitas pessoas assim não sabem. É que quando a criança começa a provar muito açúcar, que é hiperestimulante, né? Industrializado, salgadinho, que vem tudo com aquele realçador de sabor, com aquele glutamato de sódio, aquilo ele é hiperestimulante no nosso paladar. Né? E aquilo, a criança comendo muito isso, as papilas degustativas, algumas elas vão morrendo. Sim. E ela vai querer comer só isso. Quando chega com uma maçã que tem um gosto mais suave, porque os alimentos naturais, eles têm um gosto mais suave. E muitas das vezes amargos também. Quando chega com um alimento mais natural, mais in natura,
A criança recusa, por quê? Porque O paladar dela já tá acostumado já com tá doce, saturado. Não com consegue. doce, com doce, com salgadinho. Eu não vou mentir, é gostoso? Sim. É. O chocolate é maravilhoso, é um pirulito, um chiclete. Dá uma sensação boa pra você, o salgadinho ali com o refrigerante. Sim. É uma delícia. É isso mesmo, com certeza. Mas, você vai oferecer pra uma criança de 2, 3 anos? É claro que ela vai gostar. Claro que entre o salgadinho e uma salada de fruta, ou uma salada com cenoura, beterraba, ela vai preferir o salgadinho. Vai. É mais apetitoso, é mais saboroso. Sim. Mas é mais saboroso por quê? Porque tem os componentes dele que deixam ele mais Que a saboroso. gente já falou aqui, né? Os Os realçadores. realçadores, os aditivos e assim, que é prejudicial à saúde. Então, assim, vamos, famílias, pais, rede de apoio, ajudar aí as pessoas, até porque ela não escolhe sozinha. Ela não chega lá e pega sozinha, assim. Você oferece. Então, se você não oferecer, ela vai preferir os alimentos in natura. Então, dê preferência aos alimentos in natura, a salada de fruta, as frutas, vegetais, os folhosos, porque você vai estar criando uma base sólida aí para um hábito saudável. Pra gente finalizar, estamos chegando no final, como que você, como nutricionista, pode estar orientando aqui os pais que estão assistindo, para que eles reconhecem, nossa, eu estou dando muito alimento maléfico para o meu filho e eu quero mudar. Ó, eu tenho paciente, eu tive paciente, que a alimentação dele era toda desregulada. E eu cheguei e falei pros pais, assim, eu preciso de vocês. Porque vocês é que faz as compras. Sim. Pais, eu sei que demanda muito tempo fazer uma alimentação saudável. Demanda tempo, demanda persistência e demanda disciplina. Na maioria dos casos, na nossa rotina de dia a dia, no mundo de hoje, a nossa rotina é uma loucura, né? Sim. O tempo parece que diminuiu e a vida tá uma correria. A semente que você tá plantando hoje para colher um fruto daqui a pouco. Fruto bom. Isso. Então, assim, pais, tenha disciplina. Ah, meu filho não come, meu filho não gosta. Já tentou essa estratégia? Coloca ele para fazer junto com você a preparação dos alimentos. Isso. Outra estratégia excelente. Prepara com ele, porque ele vai ter curiosidade de experimentar. Uhum. Embute ali nas coisas mais saborosas. No hambúrguer. Ah, meu filho não quer comer cenoura, não quer comer beterraba. Coloca picadinho na carne. Uhum. Coloca picadinho ali no arroz. Faz um arroz com brócolis. Ah, meu filho não gosta de brócolis. Faz picadinho ali no arroz, bota no arroz. Ah, meu filho não come isso. Mostra de outra forma. Faça ele no macarrão, faça um macarrão de abobrinha. Tem várias estratégias. Ah, e sempre, para ter uma boa alimentação, uma boa base, assim, a gente recomenda que come longe das telas. Você pode perceber, a criança quando está comendo na frente da tela, ela não presta atenção no que ela está comendo. Às vezes ela nem come. Deixa o prato ali. Então, procura estar sentados na mesa, em família, todos reunidos, prestando atenção no que come. Sim. Eu defendo também que em algumas culturas, né, defendem que o momento da refeição é um momento sagrado. E a gente precisa resgatar isso. Então, e assim, lembre-se que você é o exemplo da sua casa. Isso. Então não adianta você cobrar do seu filho para ele comer saudável se você não come. Porque você é exemplo dele, você é o espelho dele. Espelho. Essa palavra espelho cabe muito bem aqui. Porque a gente entende como na neurociência que as crianças elas aprendem pelos neurônios espelho. Sim. Né? Então, inevitavelmente, ele vai espelhar o comportamento que ele está vendo. Então, pais, lembre-se, vocês têm uma criança ali. Um futuro adulto que depende de vocês. Vocês têm o futuro do mundo nas mãos. E então, seja o exemplo na casa da sua casa. É verdade. Nas escolhas, na alimentação. Samantha, Como é triste, assim, a fama. Porque eu acho que quem mais sofre é os pais quando uma criança adoece. Nossa, vai para o hospital, e de hospital em hospital, aquilo tá com como a gente falou, que é uma desbiose, tá com uma diabetes. Olha, tem um aluno, criancinha, aluno, colesterol alto. Com diabetes. Com hipertensão. Nossa, e a gente sabe que tem diabetes, tem a diabetes 1 e a diabetes 2. Sim. A diabetes 1 não tem como. É genético ali. Você, né?
A diabetes 2 é adquirida, então é de você. Isso. É dos pais. Isso. E é muito triste ver uma criança de 10 anos com obesidade e diabetes. Cheia de doença, Cheia de- né? E os pais indo Qualidade de vida zero. Isso, é muito triste. Então é pior você tá com a sua criança no hospital, porque você vai demandar tempo também. Sim. Você vai Tem- ter que abrir mão Tem aquela frase, né? Quem não encontra tempo pra cuidar da saúde, vai encontrar pra cuidar da doença. para cuidar da doença. Então, assim, a gente tem que ver o que é prioridade nossa. Isso. Se é cuidar da saúde agora, ou ter que cuidar, Isso. vai ter que cuidar, porque não tem outra saída da doença. Então, enquanto a gente puder evitar, nós somos pais, né? Que agora eu tô gerando, já tô aí. Puder evitar, Sim, é verdade. então assim, tá nas nossas mãos. Os adultos saudáveis de amanhã tá nas mãos dos pais das crianças de hoje. É isso. Então, pais, seja exemplo. Você que faz a compra da sua casa, não é a criança. Então, escolher alimentos mais saudáveis. Claro que não é fazer o terrorismo que não vai comer nunca mais um hambúrguer, uma pizza, uma batata. Não é isso. É o equilíbrio. A gente sempre fala que o equilíbrio é a chave. Que esses alimentos sejam a exceção e não a regra, né? Não fazer parte do hábito da sua vida. Mas também você não vai deixar de comer e não vai comer nunca mais. Não é isso. Porque tem gente que leva tudo pé da letra, né? Sim. Eu vi um médico falando sobre isso, né? Sobre essa questão. Por exemplo, a pessoa está em um ambiente de festa, como a gente já falou aqui, um ambiente social, está numa ceia de Natal, está numa coisa de família, aí acaba não comendo, eu não como isso, não como aquilo. Isso já gera mais valor pela questão social. Porque a alimentação vai muito além do ato de comer. Isso. A alimentação une. Isso, A alimentação é família, é comunhão, é distração. Então, assim, a gente não pode deixar também, vou visitar um amigo ali, tem sítio, eu não vou comer. Você não pode ser assim também. Você vai deixar de estar compartilhando ali momentos especiais por conta de uma coisa que pode ser encaixada Exatamente. na sua vida. Quando eu faço um plano alimentar, eu adapto para colocar o hambúrguer, mas dá para encaixar. Vida equilibrada, dá para encaixar. Dá. Doutora Samantha, estamos falando de hambúrguer e eu quero mostrar para vocês aqui o nosso patrocinador, Mr. Bread, muito conhecido aqui em Santa Maria, né? Gente, é uma fábrica de pães artesanais. É maravilhosa, incrível, incrível. A qualidade deles é excelente. Quero mostrar aqui, essa aqui eu trouxe de presente para Samantha. E eu quero mostrar como esse pão de hambúrguer, ele é diferente. Tá vendo que ele é rosinha, tem a forma rosada, né? Isso, lá no Mr. Braid, eles fazem de todas as cores, né? Você quer fazer uma festa temática, Sim. né? O tema é tal, a cor é tal. Aí eles podem fazer verde, azul, coloca um gelzinho comestível, não é aquele corante, né? Um gelzinho comestível. E a gente estava até aqui começando, como que a mãe comprando lá no Mr. Braid aqui o pão do Big Mac, ó. Vocês estão vendo que é aquele pão mais comprido, maior, mais altinho. Como que ela pode transformar esse hambúrguer em uma refeição mais saudável, mais natural? Vamos lá, gente. Começando pelo preparo da carne. Você não precisa comprar ali no mercado. É mais fácil. Você pega a carne pronta, bota pra fritar. Mas você fazer vai ser melhor. Porque você vai saber o que você vai estar colocando, você vai temperar com temperos naturais, dá para você adicionar ali uma beterraba, uns legumes, vegetais, deixar ali de forma melhor. Sim. Sabe que a gente está até aprendendo lá em casa também, Samantha? Fazer molhos naturais, molhos caseiros, para evitar muito esses aditivos. Sim. Que a gente gosta assim da maionese, do ketchup, molho verde. Molho verde, a gente está implementando. É claro que é um conhecimento que eu não tinha antes. Sim. Né? Aí a gente pega, nossa, gente, a internet ajuda muito, né? Para quem quer, a internet ajuda. Aí a gente pega a receita na internet, molho tal, a gente faz assim de forma natural, com alimentos naturais em casa. Fica mais saudável. Faz um molhozinho, bota no hambúrguer. A batata frita. Você pode fazer sua batata frita. Compra a batata, descasca, e corta lá, faz na airfry. Para evitar a gordura, sim, para evitar futuramente um colesterol alto.
Isso aí que tá fazendo sucesso, que foi uma máquina que inventou isso, é muito inteligente. Demais. É uma pessoa top que veio só pra ajudar. Que eu não sei que tecnologia é essa que frita as coisas sem gordura. Sim. É maravilhosa mesmo, a airfryer. Então, assim, faça a sua batata. Procura sempre fazer na sua casa, porque você sabe de onde está vindo os ingredientes. Aí eu quero entregar aqui com muito carinho. Obrigada. Aqui um kitzinho. Obrigada, meu bem. Pra você fazer lá uma noite do hambúrguer. Que vai ser artesanal, tá, galera? Artesanal em casa. Além do Mr. Braid, a gente tem também a N Castro Studio. Ela trabalha ela é especialista em sobrancelhas de Samantha. Então, quando tu for arrumar tua sobrancelha, ela sabe aquela que você pode ir de olhos fechados e ela não vai acabar com sua. Né? Tem alguns lugares que a gente vai que acaba saindo um pouco torto, né? Acaba prejudicando um pouco. Porém, ela é especialista só em sobrancelhas, maquiagem profissional e cílios. Então, tá passando aí as informações para vocês. Sigam ela no Instagram. Ela fica lá em Valparaíso, bem pertinho aqui de Santa Maria. Então, vocês já procurem aí falar com ela. O preço dela também é excelente. Viu, N Castro? É a nossa patrocinadora aqui do nosso podcast. Sigam e garantam aí a maquiagem profissional de vocês. Quem precisar para um evento, precisar para casamento, para um ensaio fotográfico, alguma coisa assim. Os preços dela são excelentes e o atendimento maravilhoso. Já estamos finalizando o nosso podcast, gente. É um assunto que eu gosto muito de falar, Samantha. Eu gosto muito mesmo. Eu gosto muito de criança, no geral. Inclusive que meu TCC foi feito com crianças, né? Então eu gosto muito dessa área. Isso, é verdade. É uma área complicada. Sim. Porque tem criança que é criança geniosa, então assim, é difícil. Mas é muito prazerosa você ver a mudança que a alimentação pode causar. É verdade. Na vida. É isso mesmo. Sabe, uma alimentação saudável, o que ela pode causar na vida de uma criança e futuramente aí num adulto. E tudo é questão de hábito, de implementar na rotina. Gente, demanda tempo, é hábito. Isso. É o que eu digo para os meus pacientes. Não é de uma hora para outra, demanda disciplina. Isso, é verdade. Mas são sementes que vocês colherão bons frutos. Aí quem quiser falar com a doutora Samantha, ela atende também online. Sim. Certo? Ela faz aí um plano alimentar. Eu já estou aqui conversando com ela porque a gente vai retornar para a academia. E já voltar os hábitos saudáveis. E já estou conversando aqui com ela, que já vou passar com ela para ela passar para mim e para o meu esposo o nosso plano alimentar. Então, se você quer fazer essa reestruturação no seu plano alimentar da sua família, quer mudar seus hábitos, ela vai te ajudar em tudo. Porque ela faz como? Ela analisa, né, todo o caso. Estuda a criança, estuda o contexto familiar, estuda o histórico familiar, o histórico alimentar. E eu vou acompanhar aí. Exatamente. Aquele acompanhamento bem individual mesmo. Individualizado. Então, assim, eu vou acompanhar até você falar assim, a partir de agora eu dou conta sozinha. Pronto. Porque o que eu procuro é que o paciente procure fazer escolhas sozinho, sem ter um plano ali desenhadinho. Isso. Ele for consciente. Ele já tem aquela mentalidade, né? Então, quem gostou da doutora Samantha e quiser entrar em contato com ela, está passando aqui o telefone dela, aqui o Instagram dela, ela coloca alguma coisa, eu vi que ela coloca algumas informações lá também sobre questões da nutrição. Sigam ela lá no Instagram, falem com ela por telefone, porque ela faz plano alimentar. E preço muito bom, né, Samantha? Sim, o precinho é, ó, só o ouro. E tem todo o suporte ali. Sim. 24 horas, se você me perguntar 24 horas, eu vou dar o suporte. Eu entrego a lista de compras, a lista de substituição, todo o suporte necessário para você ter uma alimentação, uma vida saudável, você encontra aqui comigo. Pronto, e um profissional disponível 24 horas, você não encontra em qualquer lugar não, viu? Sim, 24 horas assim, né? Tem a hora que eu vou estar dormindo, mas logo cedo você terá a sua resposta. Certo, então eu já quero te agradecer muito mesmo pela disponibilidade de estar aqui, de ter vindo. Gravidinha, na reta final, mas aqui compartilhar com a gente. Então, mais pra frente a gente vai estar marcando outros encontros, né? E que Deus te abençoe. Eu agradeço a oportunidade. Obrigada por ter me mandado a mensagem. É uma área muito nova, que eu nunca tinha feito isso, mas obrigada. Obrigada por lembrar de mim. Nossa. Que Deus te abençoe e abençoe na sua carreira. Amém.
E é isso, gente. Até o próximo episódio. Compartilhe esse episódio com o máximo de pessoas possíveis. Não esqueça de curtir. Se vocês quiserem fazer perguntas, podem fazer perguntas aqui nos comentários. Podem dar sugestões de novos temas para os nossos próximos podcasts, que eu vou estar assim, de coração aberto para receber as sugestões de vocês. E até o próximo episódio.